Ok, gravando agora então. Bom dia a todos. Então, iniciando mais um estudo bíblico, o estudo da palavra do Senhor. Hoje aqui com a presença do Alisson também. Muito feliz de iniciar. Vou pedir para você então, Alisson, faz uma oração para a gente começar aí hoje tratando desse tema importante da Trindade. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de poder estudar, de poder conhecer, Senhor, da Tua verdade, trazer-nos o conhecimento, Senhor, e também a convicção da Trindade, Senhor, que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o Espírito Santo, que três são um e um são três ao mesmo tempo, e podemos entender isso, e podemos entender também do seu amor em toda a sua magnitude para conosco, e somos gratos por isso, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado pelo Douglas, que pode estar compartilhando, Senhor, sendo instrumento da revelação da Tua Palavra para nós, e pedimos, Senhor, que o Senhor o use para que possamos melhor conhecer e melhor o adorar. Em tudo te rendemos graças, Pai, e somos gratos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Alisson. Então vamos lá, hoje falar sobre a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia, ela nos ensina que Deus é o quê? Único. Mas ele existe de três maneiras diferentes, que são conhecidas como Pai, Filho e Espírito Santo. O que a gente deve entender é que essas três pessoas, elas não são pessoas como nós entendemos normalmente, ou seja, elas não são indivíduos separados. Elas são, na verdade, diferentes formas como Deus se manifesta. Então, ainda assim, essas três formas, né, elas podem se comunicar entre si. Por exemplo, você pode ter o pai falando com o filho, você pode ter o filho falando com o espírito, enfim, eles se relacionam entre si. Mas cada uma dessas formas, elas têm todas as características de Deus. Elas não são independentes umas das outras, elas estão conectadas entre si. Então, nenhuma delas é mais importante do que a outra ou superior do que a outra, embora a gente coloque ali numa ordem, né? Que o Pai vem primeiro, depois o Filho e por último o Espírito Santo. Isso é que nós chamamos, dentro da teologia, mistério da Trindade. Por quê? Porque é um conceito que nós temos, de fato, extrema dificuldade de compreendê-lo. A gente não compreende ele, de fato, por completo, mas Deus se revela em todas essas três formas. Mas ele é claramente notado nas Escrituras, conforme iremos ver hoje. Começando primeiro sobre a questão da prova da Trindade. Ou seja, Deus, ele fala de si mesmo no plural. Lá em Gênesis 1, 26, por exemplo, eu apresento, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui você vê, façamos, ele não está sozinho. E no contexto da doutrina da Trindade, que é um conceito cristocêntrico do cristianismo, esse uso do plural aí, ele é uma referência clara ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, no mesmo ato da criação do homem, essas três pessoas, essas três formas, na verdade, que é o termo correto de usar, elas estão envolvidas e atuando juntas. Então, embora exista aí um Deus, ele subsiste em três pessoas ou três formas distintas, mas não jamais separadas. E essa visão trinitária, ela nos ajuda a explicar como que Deus fala por si mesmo, tanto no plural, quanto na sua comunhão, quanto na sua eterna relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos entender cada uma dessas pessoas. A primeira delas é o Pai. Então, mas quem é o Pai? O título Pai, ele é frequentemente usado para se referir a Deus de várias maneiras. Cada uma delas aí, ela revela, na verdade, diferentes aspectos do caráter de Deus, da sua relação com o mundo e da sua relação conosco, como seres humanos. Então, passagens como, por exemplo, 1 Coríntios 8:6, é dito nele lá que, todavia, para nós há um só Deus,
o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Tiago, por exemplo, também, lá Tiago 1,17, ele vai trazer para a gente o seguinte, que toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai, Pai das luzes, que ele chama, em quem não pode existir o quê? Uma variação, não pode existir sombra de mudança, ou seja, ele é imutável. Então, os versículos falam de Deus como Pai, de quem todas as coisas vêm, e para quem todas as coisas existem. Por isso que o nosso propósito como seres humanos é o quê? Dar glória a Ele, porque para Ele as coisas existem. As coisas não existem para nós, então existem para Ele. E das Escrituras, Deus também é chamado de Pai em um sentido também geral, um sentido como criador, como sustentador de tudo que existe. Deus, ele é descrito, por exemplo, como o pai da nação de Israel, indicando uma relação também de cuidado, de proteção, de orientação. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 6, ele diz: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Ou seja, está mostrando o seguinte, questionando Moisés aqui, ele traz essa vertente. Não é o Deus que é o pai de vocês, tirou vocês lá do Egito, da escravidão do Egito, estabeleceu vocês como uma nação, o povo escolhido. Então ele traz essa vertente dele como um pai ali daquele povo. E também já no Novo Testamento, Deus ele é chamado de pai. Tem uma pergunta, Alex? Opa, pode ir? Aproveitar aí. E uma coisa que eu pensei aqui agora, né? Que quando a gente fala do Pai, você estava falando antes de que não existe uma ordem de prioridade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que não tem uma precedência assim. E uma coisa que sempre me vem na cabeça quando fala Pai, né? Assim, na minha cabeça não, mas as pessoas quando pensam em Pai, sempre pensam assim, o Pai sempre vem antes do Filho, né? Mas uma coisa que é interessante sobre Deus, né? É quando a gente pensa, por exemplo, que Deus ele é eterno. E a gente pensa naquela música, muitas vezes, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, que lembra de a passagem de 1 Timóteo 1,17, né? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, né? Mas uma coisa interessante é que quando a gente pensa em Deus eterno, a gente pensa em todas as coisas dele eternas. Então, o Pai eternamente gera o Filho. E o Pai e o Filho eternamente enviam um Espírito, né? Então, realmente não tem uma ordem de prioridade eu penso assim, né, por causa dessa questão da eternidade, né? Eternamente essas coisas acontecem e é assim, né? É um ciclo eterno, ele justamente não tem Uhum. início, não tem fim. Então ele é eterno. Se ele é eterno, como que ele pode ter uma ordem? Quem veio primeiro? Não existe. Não tem essa possibilidade. Né? Então é nesse sentido mesmo. E aí, ou seja, no Antigo Testamento, Deus se mostrou muito como pai desse povo de Israel. E no Novo Testamento, ele é chamado de pai daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, isso vai refletir o quê? Uma relação íntima, uma relação pessoal e principalmente espiritual. Quando Cristo veio, ou seja, o próprio Deus se fez filho, se fez presente na terra e ele mostrou para a gente, não são apenas o fato de vocês serem circuncidados, de vocês serem descendentes de Abraão, de vocês serem descendentes de Moisés, de Davi, não importa, porque não é uma ligação terrena, não é a família que você nasceu, mas é o Deus que te escolheu. Por isso que a relação, Cristo vem abranger essa relação como uma relação espiritual. Passagens como Mateus 6,6, que diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Romanos 8,15, por exemplo, vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. E aí é onde no Novo Testamento nós somos chamados de filho de Deus. Então, essa relação onde podemos nos dirigir a Deus, como Jesus cita várias vezes, como Abba, como Pai, ele mostra essa proximidade, essa confiança filial. Mas, além disso, essa figura de Deus Pai, ele se
reflete de maneira mais específica, de maneira mais teológica, como sendo essa primeira pessoa da Trindade. Ou seja, ele é eternamente distinto do Filho, eternamente distinto do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles são uma única pessoa, né? Aí é o mistério. Como a gente compreender por completo isso, né? É de fato algo muito complexo para nós humanos, né? Não para Para ele. muita gente, tem muita gente falando assim, não, eu nunca vi dois corpos ocuparem o mesmo lugar, essas coisas são irracionais, né? Só que o que a gente lê é que, na verdade, isso não é irracional, isso é suprarracional, vai além da nossa razão, Vai né? além. E é exatamente isso. Até porque a pessoa pensou aí em quê? Corpo. Deus é corpo? Não. Deus é espírito. Então, tá já justificado que a pessoa já começou de um pressuposto errado. Então, o pressuposto não é o corpo, não sou eu e o Alisson aqui ocupando o mesmo espaço, não é a física nos explicando, é o espírito. O espírito pode ocupar o mesmo espaço? Pode. Por quê? Porque ele é eterno, ele é completo, tanto que Deus é o quê? Onipresente. Deus é onisciente, então ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. João 1,14 vai dizer o quê? O verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou seja, do único filho do Pai. É a mesma glória, não muda. A glória de Deus é única dentro da Trindade. João ainda 14:13 vai dizer: tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, lembra que no início eu falei que a gente vive para dar glória a Deus. Tudo que existe, existe para a glória dele. E o que o Filho diz para a gente? Olha, se você pedir no meu nome como filho, o Pai será glorificado. Por quê? Porque você está pedindo para mim. E eu também sou Deus além de ser filho. Então, esses versos vão mostrar que o Pai tem uma identidade própria dentro da Trindade. Ele é aquele que, vou utilizar o termo gerou aqui, já passo para você, Alisson. O termo gerou eu vou utilizar aqui de uma forma entre aspas, né? Ele gerou o Filho desde toda a eternidade, porque é uma geração eterna. Isso implica o quê? Que não existe um início temporal, mas existe uma relação eterna de origem dentro da Trindade. E aí, nessas obras que são atribuídas ao Deus Pai, incluem-se outros. Eu vou citar depois da sua pergunta. Pode falar. É só também quando você fala da glória, né, de Deus, eu tenho uma passagem aqui que eu peguei aqui, que é de Hebreus 5:5, né? Que assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Que, que é uma passagem que me veio na cabeça. É porque aí Cristo, ele Uhum, estava na função de uhum, homem. Na uhum, função de homem, competia a ele o quê? Ser o profeta da gente, ou seja, ele trouxe a palavra para a gente, ele é o sumo sacerdote, então ele é aquele que nos representa perante o Pai com oferta, né? Nesse sentido. Então, ele foi a própria oferta, mas ele se ofereceu a si mesmo. Então, ele é sumo sacerdote, ou seja, você vê que ele direciona os pedidos dele para o Deus Pai. Então, é a figura humana dele. E a terceira função dele é, assim como Davi, ele era rei. Só que ele é um rei eterno, que ele é do reinado, como é dito, de Melquisedeque, que a gente sabe que é um reinado eterno, que não teve começo e não terá fim. Então, ele tem essas três funções. Como filho do homem, ele é rei, sumo sacerdote e profeta. Fala para nós, nos representa e é o nosso rei. Então, essa é a função. Por isso que ele direciona o seguinte: não é para a minha glória como sumo sacerdote, é para a glória de Deus Pai. Não é para o meu reinado. É o Deus Pai quem me deu o cajado para eu reinar sobre todas as coisas do mundo. Por quê? Porque não existia nenhum homem que fosse capaz de reinar, nenhum homem que fosse capaz de abrir o livro da vida, que é citado lá em Apocalipse. Então é por isso que ele nos representa de forma completa. E aí nós temos então as obras que são atribuídas a Deus Pai. Deus Pai, muitas obras são atribuídas a ele, é o planejamento da redenção, foi ele quem criou o plano da redenção, a criação de todo o universo vem a partir do Deus Pai, a providência contínua dessa criação, porque ele não só criou,
ele sustenta, ele continua a dar continuidade, a gente tem evolução, e eu creio que no reino dos céus a gente vai continuar evoluindo como sociedade. Ele tem uma posição de autoridade dentro do conselho divino da redenção. Então essas funções, como várias outras, não dá para a gente esgotar aqui, elas destacam esse papel do Pai como fonte de autoridade, como origem dentro da Trindade, e ele sublinhando ali a sua paternidade como fundamental, original, e da qual essa paternidade humana é apenas um reflexo, né? A gente é um reflexo da paternidade dele, mas ele é uma paternidade espiritual e eterna. Então essa é a figura do Pai. E aí nós temos agora a figura do Filho. Aí parece que a gente pode até esgotar, né? Ah, não, falamos tudo sobre Deus, não. Ainda tem muito mais. E quem é o Filho? Né? A segunda pessoa da Trindade, aquele que se fez carne, aquele que esteve na terra aqui com os apóstolos, com os judeus naquela época. Então ele é conhecido como Filho, ou Filho de Deus, ou Filho do Homem, ou para os mais íntimos dele é Jesus Cristo mesmo, nosso Salvador. Então esse título de filho, ele engloba várias dimensões, tanto do ser dele, como filho, quanto da obra dele. Então o primeiro, ele é chamado de filho o quê? Unigênito, porque ele é gerado pelo Pai de maneira única, de maneira eterna. Foi um nascimento que é virginal. Então ele reflete uma relação especial, exclusiva dentro da Trindade. E essa geração aí, ela não é um evento temporal, não é um evento físico, ela é uma própria expressão dessa relação entre pai e filho. Na passagem lá de João 3,16, ele destaca essa relação única entre os dois, quando é dito o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você não tem outro modo de ser salvo se você não crer no Filho. Esse é um requisito primordial e essencial. Se não crer, você não será salvo. Isso já é uma divisão que a própria Escritura traz de forma muito clara para a gente. Segundo ponto, o Filho também é o quê? Reconhecido como Messias, ungido de Deus, prometido nas Escrituras, lá em Isaías, para salvar e redimir o seu povo. Ele é identificado como Messias, e isso em diversas passagens aí da Bíblia. Eu vou citar só Mateus 8, 29, por exemplo, que diz: e eis que gritaram, que nós temos contigo, ó Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Aí você vê, esses são os demônios reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Aí vem os cristãos lá em João 11, 25 a 27, que vai dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá, e viverá o quê? Eternamente. Aí Cristo pergunta: crês isto? Aí eles respondem até: sim, Senhor. Ali é uma mulher, né, respondendo até: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ou seja, você vê que os demônios creem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus, e os cristãos ali questionam também e tem a vertente, por meio da fé, que ele realmente é o Filho de Deus. Pode falar, Alisson. Um questionamento que eu já vi aparecer várias vezes, né, Douglas? É aquele, né, de... Tem gente que pensa assim, Jesus, ele veio em carne, né? Mas tem muita gente que tem a dificuldade de perceber a existência de Jesus antes disso, né? E também tem gente que se questiona também, né? Que, por exemplo, João 1,18 vai falar: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Que podemos conhecer a Deus por causa de Jesus, né? Mas aí, como é que era antes de Jesus vir em carne, né? Como é que as pessoas conheciam a Deus, então? As pessoas não conversavam com ele, não tinham... no Velho Testamento não tem expressões de pessoas se relacionando com Deus, né? Você citou o termo correto, Uhum, expressões. uhum, Porque Deus, por que a gente chama a escritura de revelação? Ou seja, revelação é alguém revelando algo. Ali é o próprio Deus se auto-revelando. Só que Deus, ele é tão grande que ele não se revela de uma única forma. Então ele se revelou por teofanias, ou seja, imagens de nuvens, de raios, de trovões.
Depois ele se revelou conversando diretamente com os profetas. Depois ele se revelou por meio de sonhos, igual para Daniel. Depois ele veio se revelar como próprio homem, como um ser humano, e Jesus. Por isso que Jesus é humanamente completo, ele é um homem. Jesus Cristo é um homem. E agora ele se revela como Espírito. Ou seja, me diz outra modalidade que Deus não se revelou para a gente. Ele se revelou de todas. Então, se em todas as revelações, os modos de revelação que ele fez, as pessoas ainda não compreendem isso, é porque realmente não são dadas a ela essa oportunidade de conhecê-lo em verdade. Como ele diz, conheça-me em verdade e em espírito, porque se não me conhecer, eu direi, nunca vos conheci. Então, é justamente isso, ou seja, é você dar vários modos para as pessoas te conhecerem e as pessoas ainda assim não se voltarem para você. Então, esses que não reconhecem que Cristo sempre existiu, porque ele sempre foi espírito, na verdade, o modo dele ter vindo como homem foi só um modo de expressão de Deus, mais um modo, né? Porque ele já tinha se expressado de várias outras formas. Isaías mesmo disse, né? Quando ele reverbera, né, a palavra de Deus, quando Deus diz: eu vos falei de várias outras maneiras no tempo passado, mas agora sou eu mesmo quem falarei diretamente no coração e na mente de vocês. Ou seja, eu falei para vocês por meio de terceiros. Seria a mesma coisa de eu estar dando esse estudo, sem vocês estarem me ouvindo, eu falando no ouvido do Alisson e o Alisson citando tudo que eu estou falando aqui. Seria uma forma de um terceiro falar, mas depois eu vi, não, quem vai dar o estudo agora sou eu. Então foi isso que Deus fez. Ele falava por meio de profetas e agora ele nos fala diretamente por meio do Espírito Santo. E ele falou por meio de Jesus Cristo como Messias, como Filho do Homem. Além disso, o título de Filho de Deus, ele também está ligado, como eu já tinha citado, ao nascimento virginal, nascimento milagroso, que foi uma obra do Espírito Santo. Lá em Lucas mesmo 1, 32 a 35 é dito o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então esse nascimento, ele especial, ele reforça a natureza divina de Jesus Cristo, a natureza humana do Filho do Homem, que são fundamentais para a missão dele. Qual era a missão dele? Redenção. Dentro da missão dele, redenção, como eu expliquei, ele era profeta, sumo sacerdote e rei. E o Filho é gerado desde a eternidade, ou seja, a gente fala que ele é gerado de eternidade em eternidade, né? Uma redundância da palavra. Então, o Salmo 2:7 lá, ele vai dizer para a gente o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então aqui a figura da vara de ferro a ser regida é o reinado dele. A figura da herança é do filho, ou seja, é dada herança para esse modo. Até tem a passagem de... Nossa, fugiu o nome dele lá em Atos. Estefan. A passagem de Estefan, por exemplo, quando Estefan, antes de ser morto, ele é levado para o conselho e ele diz o seguinte: olha, quando Deus deu a terra a Abraão, ele não deu por herança naquele momento. Que ele não disse para Abraão, que ela é tua. Ele disse: Abraão, tome posse dessa terra. Mas essa terra não era sua. Ou seja, ele não deu a Abraão, aí Estefan até usa esse termo, nem o local de botar uma chinela, um passo dele, como fala, não, esse pedacinho de terra é seu. Não, ele não deu, porque a herança era para Cristo, o Filho unigênito. E nós somos do quê? Co-herdeiros com ele. Por isso que a gente dependeu dele ser o herdeiro, dele receber a herança primeiro. Ele recebe a herança e a gente, como co-herdeiro, participa dessa herança. Mas não por quê? Porque a gente não tem mérito nenhum. Então a gente não tinha como receber uma herança sem mérito.
A gente tinha que ter alguém que nos representasse com mérito para que a gente compartilhasse dessa herança. E essa eterna geração do filho pelo pai é uma doutrina para a gente entender a pré-existência do filho, a sua identidade divina, porque significa que o filho sempre existiu. Ele sempre foi gerado pelo pai de uma forma que é eterna. Não tem começo, não tem fim. Por isso que ele diz, eu sou o alfa e o ômega, né, desde o princípio. E as obras que são atribuídas ao filho, elas envolvem também o que? A mediação. Ele atua como nosso mediador entre Deus e a humanidade. João 1,3, por exemplo, ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como que as pessoas podem dizer que Cristo só apareceu no Novo Testamento? Se tudo que foi feito por meio dele. Então, não tem como. Sem a presença dele lá, nada do que fez os atos criativos de Deus, nós, inclusive, existirmos, teria sido feito se ele não estivesse lá no princípio. João deixa bem claro isso. E isso aponta o Filho como o quê? Como um agente através do qual todas as coisas foram feitas. E na redenção? Na redenção, por meio do Filho, ele oferece o quê? Salvação para nós, como humanidade, como é detalhado lá em Efésios 1, 13 e 14. Né? Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o Filho é descrito como executante dessas bênçãos espirituais, dessas bênçãos redetoras. Então, o Filho, como a segunda pessoa da Trindade, ele desempenha esses papéis aí, tanto na criação, quanto na redenção, quanto na mediação, e ele é coexistente, então, com o Pai de eternidade em eternidade. E por fim, nós temos quem? O Espírito Santo. E quem é, então, o Espírito Santo? O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, ele também é distinto do Pai e distinto do Filho, mas ele é igualmente o quê? Divino. Ele é mais do que algumas pessoas, algumas doutrinas, como os socianos, os unitarianos, os modernistas, eles entendem, eu não vou entrar nessa vertente do que cada um entende, não, porque aí é um estudo teológico imenso. Mas, em resumo, eles entendem que o Espírito Santo é apenas uma força, seria uma influência divina. Mas o Espírito Santo não. Para nós que cremos na cristandade, o Espírito Santo é uma pessoa com atributos pessoais, ele tem uma função específica dentro da Trindade. Ele pode ser descrito como um ser que tem inteligência, que é capaz de ensinar, de lembrar os ensinamentos de Jesus para as pessoas. Por exemplo, João 14, 26 é dito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então é ele quem age a nos instruir e é ele quem age para que a gente lembre de todas as coisas, ou seja, para que a gente possa praticar aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa e depende do Espírito Santo. O Espírito Santo também possui emoções. Ele é indicado lá em Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes, eles contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, o próprio Espírito tem emoções, ele participa do povo, do movimento em que o povo está, daquele sentimento, ele tem essa participação direta. Efésios 4:30, por exemplo, diz, não saiam da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a quem for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção. Então, Efésios também vai trazer essa figura emotiva do Espírito Santo. Pode falar, Alisson. Essa figura também do caráter pessoal de ter emoções do Espírito, né? O que sempre vem primeiro na minha mente, que eu sempre lembro, é o de Romanos 8:26, que é aquele que diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então ele geme Aí está a ele, emoção ele completa sente dele. dor, né? Ele sente dor por nós. Ele sofre conosco. Né? Isaías, aí eu li, Efésios. Então você vê o Espírito ali entristecido.
E ele também, além disso, o Espírito tem vontade própria, porque ele é uma pessoa distinta, mas divina. Ele decide, ele distribui dons. Lá em 1 Coríntios 12, 11 é dito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, os dons que a gente tem são do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá esses dons. Se você tem um dom da pregação, é o Espírito Santo que te dá. Se você tem um dom da missão, do caráter missionário, você tem esse dom por conta do Espírito Santo. Se você tem um dom para pastorear, esse dom te foi dado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele distribui esses dons. Por quê? Porque ele que veio, e você vê, esse termo consolador é justamente voltado para a emoção. Ele nos consola. Por quê? Porque o sofrimento com que a gente vive aqui por conta do pecado, é ele quem nos mantém firmes, confiantes na fé em Deus, no tempo por vir. O Espírito Santo também, ele realiza várias ações voltadas para a personalidade dele e divindade. Lá em Atos 10, 19 é dito, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, o Espírito Santo, ele indicou pessoalmente para Pedro, vai com aquelas pessoas. E aí ele é o momento em que Pedro vai à casa de um romano e prega a palavra de Deus, e Deus desce o Espírito Santo na casa daquele romano, que é... Fugiu o nome dele. Eu sempre lembro da passagem dele, mas eu esqueci o nome dele. Mas eu vou lembrar até o final do estudo. O Espírito Santo também, ele sonda. Lá em 1 Coríntios 2:10, né, é dito, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, porque ele está relacionado com Deus, porque ele faz parte da Trindade, então, como ele é divinamente um Deus, ele participa e ele conhece todas as coisas no íntimo. O Espírito Santo também, ele testifica. João 15, 26 é dito, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, aqui, esse trecho final, para quem já estudou, está falando sobre a predestinação. Por quê? Estais comigo desde o princípio. Então, aqueles que são conhecidos de Deus desde o princípio, o Espírito Santo que está com Deus desde o princípio, foram eles que escolheram aos justos desde o princípio, nesse mesmo sentido. O Espírito Santo também, ele é nosso o quê? Intercessor. Romanos 8, 26, né? Como foi o que você leu, né? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse daqui é um versículo que prova que Cristo, como Filho do Homem, ascendeu aos céus em corpo, tá? Visível. Esse versículo aqui, inclusive, né, quebra várias outras doutrinas aí, porque ele deixa bem claro, ele subiu e ascendeu aos céus da mesma forma que ele morreu. Então, embora o Espírito Santo esteja poderoso, a Bíblia faz essa distinção clara da pessoa do Espírito Santo, do seu poder. Lucas, por exemplo, 4,14, ele diz que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, né? Então, Jesus pelo poder do Espírito. Então, aqui também fala de Jesus agindo por meio desse poder do Espírito, distinguindo, né, a pessoa do Espírito da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, mas ao mesmo como uma única. Então, teologicamente, é afirmado o quê? Que o Espírito Santo procede do Pai, procede do Filho, mas ele procede por uma forma que eles chamam que é por expiração, né? Uma forma de... Isso significa o quê? Que a relação eterna, a relação originária dentro da Trindade é onde o Espírito ele é continuamente gerado pelo Pai e pelo Filho. É isso que significa esse termo expiração. Tá? É um termo do Espírito Santo ser revelado, ser formado, ser fundado continuamente pelo Pai e pelo Filho. Além disso, o Espírito Santo ele tem obras tanto na criação quanto na redenção.
mais uma vez provando que ele estava desde o princípio, ele sempre existiu e ele vai no tempo por vir, porque a nossa redenção só acaba no tempo futuro. Ele participou da criação do mundo lá em Gênesis 1:2, da formação da vida lá em Jó 26:13, do nascimento miraculoso de Jesus, quando ele desce. No Novo Testamento, ele é fundamental para a regeneração, quando a gente, e santificação dos santos, lá em João 3:5-8 também, na distribuição de dons espirituais, em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, na edificação da igreja, a gente pode citar também Efésios, né, no capítulo 2. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa divina, completa, ele tem o intelecto, ele tem emoções, ele tem a própria vontade, ele é envolvido ativamente na obra. Então, você vê, ele não é só uma influência divina, ele é o Espírito Santo, ele é essencial para toda a vida espiritual do crente. Ele nos guia, ele nos fortalece, ele intercede por nós, né? A gente vê que o sofrimento nosso é o sofrimento dele nesse sentido. E aí a gente vai para a conclusão sobre essa trindade. Então, a conclusão disso daqui, dessas discussões sobre a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que Deus é um único ser que existe de 3 maneiras distintas. Ou seja, cada um possui plenamente a sua divindade, possui plenamente a sua personalidade. E essa compreensão, ela não só molda, né, toda a nossa teologia cristã, mas ela também afeta a nossa prática espiritual. Por exemplo, quanto à unidade dele, ou seja, Deus é um só, mas ele existe em forma trina. As 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são coexistentes, são coiguais, são eternamente relacionadas, mas cada um tem o seu papel dentro do propósito unificado de Deus. E eles têm o quê? Um relacionamento eterno. Então, esse é um relacionamento de amor, de obediência, de comunhão. E isso serve como modelo para os nossos relacionamentos humanos. Se a gente buscar esses 3 pilares de amor, obediência e comunhão entre nós, com certeza teremos uma comunidade de fé muito mais sólida, muito mais firme. Por quê? Porque ela é baseada na própria Trindade. Ela tem, como eu expliquei, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, todos participam da criação e da redenção. Cada pessoa da Trindade tem sua função específica na criação e na redenção. Ou seja, o Pai é o criador planejador, o Filho é o mediador e redentor, e o Espírito Santo o executor que traz o quê? Presença de Deus aos corações dos crentes, aplicando o que? A obra e nos capacitando para a vida e para o próprio ministério. E quais são as aplicações práticas disso? Primeiro é que a gente deve ter o quê? Uma vida de oração. Devemos encorajar outras pessoas ao quê? Orar ao Pai, através do Filho e pelo poder do Espírito Santo. É o próprio Espírito, Alisson leu aí pra gente, é o próprio Espírito que ora por nós. Se você não tem as palavras, ele mesmo te dá as palavras. Isso reflete essa ordem trinitária, a maneira como Deus se revela para nós. Nós devemos ter também uma comunhão comunitária, ou seja, assim como a perfeita comunhão entre as pessoas da Trindade, nós crentes somos chamados a viver em unidade, em amor uns com os outros, refletindo essa comunidade divina nas nossas relações, seja dentro da nossa casa, com irmãos, pais e filhos, seja na nossa comunidade cristã também na igreja. Nós devemos ter uma compreensão da Trindade que ela vai enriquecer o quê? A nossa adoração, permitindo aos crentes adorar cada pessoa da Trindade de uma forma específica, mas ao mesmo tempo de uma forma conjunta, reconhecendo que são distintas contribuições que cada uma dá, mas reconhecendo que são unitários, uma única pessoa. E para a nossa missão e para o nosso serviço, o exemplo de cooperação dentro da Trindade vai nos inspirar a trabalharmos juntos na missão de Deus, respeitando o quê? Diferentes dons e chamados. Não quer dizer que eu tenho o mesmo dom que o Alisson, que ele tem o mesmo dom que o pastor, que tem o mesmo dom que o presbítero. Cada um tem o seu dom e deve agir como parte do corpo de Cristo. Então, assim como o Espírito Santo distribui diversos dons para o serviço do corpo de Cristo, a gente deve executar essas funções para a glória de Deus. Então, em resumo, a doutrina da Trindade não é apenas um conceito teórico, ela está presente em toda a Escritura, ela tem implicações vitais para a nossa vida de fé, para a nossa prática cristã, e ela é que nos molda, né? Como é dito, o próprio Espírito Santo que dá esses dons, essa é a modelagem que Deus reflete para nós por meio de si mesmo, por meio da imagem do nosso Senhor. E assim eu concluo aqui o estudo de hoje.
Ficou com alguma dúvida, Alisson? Não, fiquei com nenhuma dúvida, não. Foi tudo feito de maneira bíblica, da maneira correta, deu para entender, foi bem didático. O, Ok. a única curiosidade que eu acho que é bem legal é aquele negócio, né? Que você mencionou 1 Coríntios 2:10, né? Que mais Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus, né? Eles têm esse relacionamento que permite que um Sim. saiba do outro. Mas uma curiosidade que é interessante é, por exemplo, Jesus, quando ele vem em carne, ele é criança, ele é adolescente, ele, ao mesmo tempo que ele sabe das coisas, ele não sabe, porque ele tem que estudar, ele tem que é, fazer aquele processo mesmo de adquirir conhecimento, né? De É amadurecimento interessante. mesmo. Hum. Por quê? Porque aí é onde entra o ponto que ele é eternamente humano e eternamente Deus. Então ele é divinamente as duas pessoas ao mesmo tempo. Por que é dito que ele esvaziou a si mesmo? Por conta disso. Porque nesse esvaziamento é onde ele se fez homem para poder empreender esse conhecimento e amadurecimento. Porque se ele não se esvaziasse, ele continuaria sendo somente o próprio Deus. Então ele se esvaziou para. E aí, para mim, é a mesma redundância lá de Gênesis 1:26, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que aconteceu quando Deus se fez homem? Ele inverteu. O Deus se fez a imagem e semelhança do homem aqui na terra para viver como um homem. Então você vê, só que ele teve que se rebaixar muito para vir até aqui e fazer isso. Então ele se rebaixou no sentido do esvaziamento. Ele se esvaziou para se parecer conosco, para poder nos representar. Deixa eu então aqui só parar a gravação, que depois eu lanço lá no YouTube para todos assistirem.